Cada fazenda, cada talhão é diferente. A variabilidade natural dos solos brasileiros é impressionante. Mesmo aquele solo aparentemente uniforme apresenta bastante variabilidade. Variabilidade de fertilidade, topografia, textura, microflora e outros aspectos adicionais. Neste vídeo, o professor e pesquisador da Unicamp, Lucas Amaral, vai nos apresentar a detecção da variabilidade dos solos e como isso pode orientar o produtor na tomada de decisões. Antes, porém, inscreva-se no canal, clique em gostei e compartilhe este vídeo com outros possíveis interessados. Que é a identificação da variabilidade espacial dos solos, utilizando sensoriamento e geoestatística. Essas são sensoriamento e geoestatística são minhas duas principais linhas de pesquisa hoje, como professor na FEAGRE, orientador de mestrado e doutorado. Então, é um assunto aí que eu tenho muita familiaridade e interesse. Já adianto para vocês, solos agrícolas aqui, os exemplos eu vou me restringir mais a mapeamento de fertilidade do solo. Mapeamento de fertilidade do solo, que é a prática mais adotada para quem utiliza a gestão espacializada, utiliza a agricultura de precisão. O mapeamento da fertilidade do solo para correção e adubação do solo em doses variadas. Então, os meus exemplos aqui, o foco será esse quando eu falo de solos agrícolas, mas as aplicações aqui, tudo pode ser estendido para outros tipos de mapeamento digital do solo. Então, fiquem à vontade, eu vou começar agora com um breve alinhamento de expectativas aqui sobre o que é agricultura de precisão, para a gente entrar de fato nessa parte das ferramentas e técnicas para a identificação dessa variabilidade. Então, sou docente na FEAGRE desde 2015, trabalho com essas duas principais linhas de pesquisa, sou um dos autores do livro de Agricultura de Precisão, junto com o professor José Paulo Molin, que foi meu orientador, que foi orientador do Lucas Corredo, aí, que acabou de ser contratado pelo FV, e o colega André Colasso. E o novo livro de Agricultura Digital, eu participo aí de 2 capítulos, um com a professora Gleice, aqui da FEAGRE, e outra com alunos de doutorado. Bom, gente, estão aqui alinhando o que eu entendo por agricultura de precisão, e eu espero que vocês também tenham esse alinhamento. Aqui está uma definição de agricultura de precisão, uma definição resumida da Sociedade Internacional de Agricultura de Precisão, que, então, é uma estratégia de gestão. Então, a agricultura de precisão é uma estratégia de gestão. Às vezes eu pergunto aqui para os alunos e eles falam, a agricultura de precisão é um conjunto de ferramentas, é o uso de tecnologia, é o emprego de máquinas tecnológicas, ferramentas digitais. Não é. Tá? Pelo menos eu não considero. Na essência, não é isso. Na essência, é uma estratégia de gestão que considera a variabilidade temporal e espacial das lavouras, das áreas agrícolas, para melhorar a sustentabilidade da produção. Otimizar a produção, gerar lucro, gerar maior produção, reduzir impacto ambiental. Tá? Então, a gente usa, sim, de ferramentas digitais, utiliza de muito cérebro, utilizamos aí de máquinas, implementos, mas não é, a agricultura de precisão não é isso, e sim uma forma de gestão que leva em conta a variabilidade. Então, se a gente quiser resumir ainda mais, basicamente, aplicar o conhecimento agronômico de forma espacializada. Aqui define muito bem o que é agricultura de precisão. E para a gente conseguir fazer isso, aí sim a gente lança a mão de N ferramentas para nos auxiliar aí nessa identificação de variabilidade e assim conseguir ter um manejo específico para cada pedacinho da lavoura. E aí que a gente começa a ter os ganhos com economia de insumos, ou melhor dizendo, otimização do uso de insumos, aumentar a produtividade, melhorar a qualidade de produto. Aí que a gente começa a ter os nossos ganhos. Então, uma etapa fundamental da agricultura de precisão é mapear, identificar a variabilidade, a heterogeneidade presente nas lavouras, seja em termos de vigor de planta, de variação de solo, de relevo,
A gente quer entender as diferenças, entender essa variabilidade. Aqui, inclusive, eu tenho uma imagem de solo exposto de Tocantins, que é o cúmulo da variabilidade. Tá? É uma área aí relativamente pequena, que a olho nu a gente consegue enxergar toda uma coloração de solo extremamente diferente. Tá? Um solo mais branco para um solo mais alaranjado, mais acinzentado, mais vermelho. Aqui a gente vê alguns pontos de afloração de rocha. Então é muita variabilidade. E isso não nessa intensidade, obviamente, mas variabilidade acontece em qualquer área agrícola, em maior ou menor escala, maior ou menor nível. Tá? Então a gente precisa identificar esse tipo de variabilidade. E para isso, a gente tem basicamente duas formas de trabalhar. Uma por meio de amostragens. Então, nós vamos para o campo, definimos uma forma que iremos para campo, onde coletaremos amostras de planta, de solo, ou como a gente vai andar nessa área, a gente vai coletar esse dado de alguma forma, e aí essa amostragem é basicamente manual, né? Então ela tem um custo elevado de tempo, de mão de obra, às vezes de análise de laboratório, tá? Mas é uma forma importante de identificação de variabilidade. E a outra, que é onde nós temos tido aí um grande desenvolvimento nos últimos anos, é a parte de sensoriamento. Sensoriamento remoto ou proximal. A sensoriamento remoto, basicamente, satélite, avião e drone. Sensoriamento proximal é um termo que veio para a agricultura de precisão para englobar equipamentos aí portados em tratores, tracionados por máquinas, ou seja, sensores muito próximos à planta ou ao solo, que pode ter um princípio aí de sensoriamento remoto também, mas é uma forma de diferenciar essas duas plataformas. Então, plataforma aérea orbital e a outra plataforma terrestre, sensoriamento proximal. E é aqui que eu vou focar esses próximos 30 minutos aí. Bom, para quem conhece um pouco de agricultura de precisão, sabe que o que a gente mais tem aí no campo são os agricultores, consultores, prestadores de serviço, empresas oferecendo esse tipo de serviço. Que é basicamente, eu tenho a minha área e cada pontinho desse aqui que vocês veem no mapa é uma amostra de solo que vai para o laboratório. Então, se faz uma amostragem em grade, ou em grid, o pessoal fala por aí. Cada pontinho desse aqui vai para o laboratório, tá? Voltando, aí o técnico faz uma interpolação de dados. Então, foi o solo para o laboratório, fez análise em laboratório, voltou, a gente faz a interpolação. Aqui, 2 exemplos, CTC e saturação por bases. Então, tenho 2 mapas, mas eu posso ter aqui de fósforo, potássio, cálcio, magnésio, pH, matéria orgânica. Mas isso aqui é a rotina. Tá? O pessoal aí, toda empresa, toda prestadora de serviço que trabalha com agricultura de precisão faz esse tipo de serviço. Algumas fazem só isso, outras já tem aí utilizando drone, utilizando zona de manejo, outras ferramentas, tá? Mas todas utilizam amostragem de solo em grade de uma forma ou outra, grade regular, grade dirigida, grade quadriculada, hexagonal, tá? Todos fazem isso, geram esses mapas para no final terem aí mapas de recomendação, de prescrição de fertilizantes, de corretivos. Aqui um exemplo de um mapa para aplicação de calcário. Então, tem aqui nessa região azul, acima de 2 toneladas, a dose que deve ser aplicada, e nessa região mais clara aqui, 500 quilos. Tá? Então, eu tenho taxa variável, o trator, a aplicadora de fertilizante tem ali o seu GPS, o seu controlador, de forma que a máquina se desloca no campo e consegue, sabendo onde ela está e sabendo a dose que o mapa prescreveu, ela faz a aplicação no campo. Tá? E aí que a gente tem uma otimização do uso aqui, neste caso, de fertilizantes. Mas essa mesma lógica a gente pode utilizar para outras propriedades aí, como mapeamento de pragas, por exemplo, apesar de a gente ter outras dificuldades, né? Porque a praga se move, cada praga é de um jeito, esse mapeamento é bem mais complicado. Inclusive, tenho aí 2 alunos de doutorado trabalhando exatamente com isso, mapeamento de pragas, de insetos. Tá?
outros, a maioria deles trabalhando com solos. E o que acontece na prática? O grande problema dessa forma de trabalho é que, basicamente, a empresa, o técnico, o agricultor, ele tem restrição orçamentária. Né? Basicamente, o que acontece? Eu tenho lá uma área e, com base no quanto o agricultor pode gastar com essa investigação, é definida uma densidade amostral. Como aqui. Eu tenho lá o contorno da área, o agricultor está me pagando para fazer esse levantamento. Eu posso pagar tanto. Bom, se você pode pagar tanto, então a gente vai fazer uma amostra a cada 4 hectares, por exemplo. Então, sem muito planejamento, sem muito conhecimento prévio dessa área, conhecimento espacializado, sem nenhuma informação, basicamente uma amostragem cega. Então, a partir daí, a gente gera esses pontos de amostragem, vai para campo, faz a amostragem, faz a interpolação, só que a gente tem um problema aí, porque como a gente fez uma amostragem cega, bom, primeiro, a interpolação é uma estimativa de valores, tá? Basicamente, eu tenho espaços vazios, que eu não tenho informação, e aí eu interpolo, eu estimo, faço uma predição de valores nessa região. E aí tenho esse mapa. Geralmente, o técnico, o agricultor, utiliza esse mapa lá no campo e não está preocupado ou não tem condições de saber qual que é a verdade, como realmente é a variabilidade daquilo que ele está medindo. Mas muitas vezes pode acontecer algo como esse daqui. Vocês têm um mapa estimado, um mapa interpolado aqui, e essa daqui é a variabilidade real dessa área. Vejam que, com a amostragem, a gente conseguiu identificar algumas regiões mais vermelhas. Vamos supor que vermelho é pior, tá, gente? Nesse caso aqui, essa cor vermelha do mapa quer dizer uma situação pior de solo ou de planta. Então, eu identifiquei uma região aqui pior da minha área. Identifiquei aqui uma região pior, ó, aqui embaixo. Mas tem muita região ruim que eu não consegui identificar. Por quê? Porque a amostragem não permitiu. A amostragem eu não captei essas regiões problemáticas por conta de custo, porque é algo manual. Embora eu tenha amostradores automatizados e tudo mais, ainda é um trabalho que rende pouco, custa, análise de laboratório está cada vez mais caro. Tá? Então, a gente chega a aproximações. E, com certeza, é muito melhor a gente ter uma identificação desta daqui, do que trabalhar pela média, assumir que essa área é toda uniforme, porque a gente já viu que não é uniforme. A gente tem diferenças. Então, a gente quer mapear essas diferenças. Então, o que acontece frequentemente é que a disposição dessas amostras, como essa grade foi lançada, o número dessas amostras também não é suficiente para captar toda essa variabilidade que eu posso ter. Dependendo do elemento que a gente está querendo mapear, posso ter uma variabilidade altíssima. Imaginem fósforo, mapear fósforo. Para quem aí é da área de agricultura, agronomia, né? Sabe que o fósforo é um nutriente, é um elemento praticamente imóvel no solo. Apliquei fósforo nesse cantinho, o fósforo fica ali. Ele não lixivia, ele não espalha. Essa movimentação do fósforo é muito lenta. Então, aí, para eu captar essas pequenas variações de fósforo, é bem complicado. Agora, se a argila, textura do solo. A textura do solo varia mais suavemente, é mais fácil identificar. Tá? Então, a gente tem algumas dificuldades aí. Então, só para ilustrar, gente. Tá? Esse aqui é um caso, uma área de 200 hectares, 2 amostras por hectare. Daí, no computador, a gente raliou uma amostra por hectare e uma amostra a cada 4 hectares. Veja um mapa resultante do teor de potássio disponível no solo. Vocês podem notar aí que tem diferenças, né? Então, tenho aqui regiões que eu tenho alto teor de potássio aqui em verde e um teor mais baixo em vermelho. Essa aqui eu assumo que está mais próximo da realidade, porque eu tenho mais amostras. Aqui onde eu tenho menos amostras, eu já perdi um pouco de detalhamento. Eu já não enxergo essa região aqui, que tem alto teor de potássio, que é onde eu aplicaria menos potássio e teria economia. Eu já não enxerguei aqui, enxerguei só um pedacinho. Então, quanto menos amostras, menor o detalhamento. Tá? Esse é um problema. E aí a gente no campo fica nessa. Preciso fazer X amostras, não consigo, preciso fazer menos e tenho que lançar mão aí de técnicas para auxiliar o meu trabalho. E aí que entra geoestatística e sensoramento, que eu vou falar para vocês.
Só um outro exemplo aqui, ó. Vejam esse mapinha pequenininho aqui. Isso aqui é um trabalho da Fundação ABC. Algumas amostras, uma amostra a cada 4 hectares. Se eu perguntasse para vocês, aqui não tem como eu ter resposta, né? Mas se eu perguntasse para vocês, esse mapa aqui tá bom? O que vocês me responderiam? Né? Será que tá bom? Não tá? A gente poderia vender isso aqui para o agricultor e falar, ó, aqui nessa região mais vermelha, você vai aplicar muito pouco calcário, 200, 400 quilos de calcário. Aqui nessa região mais branca, você vai aplicar 1,5 toneladas. Legal, vai fazer essa aplicação. Mas vejam o que acontece quando eu tenho mais amostras. Vejam que, nesse caso aqui, 6 amostras por hectare é uma coisa que ninguém vai fazer no campo, não se paga, não é isso que eu estou dizendo. Isso aqui é estudo. Tá? Mas, basicamente, a gente vê que esse mapa aqui não tem nada a ver com esse mapa aqui da esquerda. Tá? Aqui ainda a gente vê algumas semelhanças. Ou até esse mapa aqui de praticamente uma amostra por hectare, a gente tem semelhanças nessa área, com esse mapa verdadeiro, entre aspas. Tá? Aqui já não, aqui foi simplesmente porque essa única amostra aqui deu um valor mais baixo de calcário e isso influenciou todo o mapa. Tá? Então, essa amostragem a gente corre alguns riscos, a gente tem que sempre avaliar a qualidade disso. Tá? Precisamos avaliar, o técnico não pode se satisfazer só com esse tipo de mapa aqui. Tem que ver a qualidade, tem que ver como melhorar. E aí que a gente entra na geoestatística. Tá? A geoestatística, pessoal, não trouxe definição aqui, porque não vem muito ao caso definição, mas já diz tudo, né? Análise espacial, geoestatística, estatística espacial. Tá? A geoestatística, basicamente, a gente quer compreender a forma como o dado, como a variável que a gente está estudando se comporta na área. A gente precisa modelar, a gente precisa entender como que o fósforo se comporta nessa minha área de estudo, como se comporta a argila, como se comporta o potássio. Quero entender isso. Tá? E eu começo a entender isso com uma análise variográfica. Eu crio um variograma, que é esse gráfico que vocês estão vendo aí. Eu faço análise da dependência espacial com esse variograma. Tá? Não é algo trivial de entender o que é o variograma, mas basicamente o que ele mostra para a gente. Aqui no eixo X é distância. Então, conforme as amostras vão ficando mais distantes entre si, então aqui, ó, 0, 200, 400, 600 metros, essas amostras vão ficando mais diferentes. Então, entendam o eixo Y aqui como diferença. Então, vai se distanciando, vai ficando mais diferente, é o que representa essa linha, até o momento que fica tudo diferente, não tem mais relação espacial. Então, a gente fala que esse variograma aqui é um medidor do grau de dependência espacial, de semelhança entre amostras. Então, com isso aqui em mãos, a gente já consegue ter uma ideia se a amostragem e o mapa resultante é confiável ou não. Tá? Porque eu tenho que enxergar esse variograma, ele tem que ter isso aqui que a gente chama de patamar, tem que ter um efeito epita, ele tem que começar bem próximo do zero. Tá? Aqui a gente já tem uma noção se foi bom. O que vai acontecer? Não foi bom. O mapeamento, a modelagem da dependência espacial não foi boa. O que eu posso fazer agora? Agora não tem muito o que fazer, gente. É saber que não foi bom para na próxima oportunidade melhorar. Mas aí o bom gestor, o bom técnico, sabendo que aquele mapa não é tão confiável, ele já vai tomar a sua decisão com mais cautela. Se era para não aplicar adubo em um dado lugar, ele vai falar, peraí, como eu tenho certa desconfiança, eu vou aplicar uma dose mínima para não ter problema. Tá? Então, ele vai fazer uma gestão mais cuidadosa. E algo que dá para a gente inferir aqui nesse variograma é um tal de um parâmetro chamado alcance. Alcance, basicamente, ó, vocês estão vendo que essa diferença vai aumentando com a distância até o momento que ela estabiliza. Aqui onde estabiliza a gente chama de alcance. Então, se eu quero melhorar, ser mais eficiente na minha amostragem, quando eu tenho esse variograma bem definido, a metade desse alcance é uma distância boa para eu ter entre as amostras. Então, nesse caso dessa área aqui, ao invés de eu ter uma amostra por hectare, que é o que eu tenho aqui, eu poderia ter uma amostra a cada 4 hectares para essa área especificamente. Ou seja, eu posso ter feito uma amostragem muito densa este ano. Agora, ano que vem, eu já sei que a variabilidade, pelo menos dessa propriedade do solo que eu estou investigando, ela é mais estável, ela tem uma dependência espacial maior. Então, eu posso ter amostras mais distantes.
Então, essa já é uma forma de melhorar aí a identificação da variabilidade espacial dos solos com a geoestatística. Só o variograma não basta, tá? A gente tem que avaliar a qualidade dos dados, a gente tem que fazer um procedimento chamado validação cruzada, onde a gente faz a estimativa, a interpolação para cada valor de amostra do solo que eu tenho, e aí eu comparo num gráfico como esse daqui. O que eu queria é que essa linha vermelha, que é da correlação entre o valor real e o interpolado, tivesse em cima dessa linha azul, que é a linha 1 para 1, que é a correlação perfeita. Então, não está. Tá? Então, basicamente, eu estou tendo um viés aí nas interpolações. Não está exata a interpolação, estou errando. Mas ainda aqui é um dado bom. Vejam esse daqui. Para quem está conseguindo interpretar, valor real, valor da amostra, aqui em X e em Y, valor predito, valor interpolado. Aqui é um dado de fósforo, que vocês veem que o dado real foi de 3, vai para não dizer 0, de 3 até 45, mas a interpolação foi de 10 a 20. Então, a interpolação está muito ruim. Só que vai gerar um mapa. Se a gente não analisa isso, a gente passa batido e toma decisão com base nesse mapa que a gente tem pouca confiança. Então, a gente tem que tomar cuidado. O que mais que a geoestatística pode falar para a gente? A gente falou aqui de modelar a dependência espacial, entender se foi bom, se não foi, melhorar a amostragem. O que mais que a geoestatística pode ajudar? A gente modelar ainda melhor a dependência espacial naquele variograma, considerando esses dois efeitos aqui. Anisotropia e tendência. São dois efeitos direcionais. Não vou explicar muito aqui o que são cada um. Tá? Basicamente, a tendência é uma grande tendência na área, de ter regiões maiores e menores, que eu preciso modelar isso antes de criar o variograma. E anisotropia é um efeito direcional do dado. Se vocês estão olhando esse dado aqui, vocês estão vendo que ele está meio esticado. Aqui, ó, ele parece manchas esticadas. Se eu pensar que isso aqui é uma passada de uma adubadora, eu consigo nitidamente ter uma ideia que a adubadora está fazendo esse sentido aqui, né? Indo e voltando assim. Por isso está dando essas manchas mais esticadas. Então, a gente tem que mapear isso com a geoestatística. A gente amostra, coletamos a amostra, a gente mapeia esses efeitos para a gente ter o melhor mapa possível. Aqui é um exemplo. Esse aqui é um trabalho de uma aluna que defendeu o mestrado, agora está no doutorado, a Águida. Tá? Aqui, a crigagem. Então, a gente fez a interpolação desses pontos amostrados sem considerar esses efeitos. Ficou isso daqui. Vejam que não está mais tão amarelo e não está mais tanto azul. Significa que eu suavizei o dado. Agora, vejam o resultado quando eu levei em conta esses dois efeitos. Vocês têm que concordar comigo que esse mapa interpolado aqui está muito mais parecido com esse daqui. Esse daqui é um dado simulado, tá, gente? Não é um dado real. Um dado simulado a partir de um comportamento real. Daí a gente simulou uma amostragem, a gente fez a interpolação. Mas vejam que, utilizando melhor a geoestatística, a modelagem dos dados, da dependência espacial, da variabilidade, a gente tem resultados melhores em termos de mapa e, por consequência, das aplicações que eu vou fazer no campo depois. Se eu estou pensando em adubo, tá aí. Se eu estou interpolando produtividade, interpolando condutividade elétrica do solo, biomassa, pragas, qualquer coisa, eu tenho que investigar bastante coisa para ter um mapa bem feito. Tá aqui um último exemplo, gente, dessa parte mais de geoestatística. Uma amostra por hectare, uma amostra a cada 5 hectares. Esses dias, inclusive, já faz um tempinho, eu publiquei isso daí nas redes sociais. Tem gente que acha que um mapa está muito diferente do outro, tem gente que acha que está parecido, que está aceitável, então uma amostra a cada 5 é bom para essa área, tá, gente? Não existe uma amostragem única, não existe uma densidade boa em geral, cada área é um caso diferente. Então tem gente que assume que isso aqui tá bom, tem gente que acha que tá horrível. Eu acho que não tá bom, tá? Porque se a gente pegar um mapa da diferença entre os dois, pensando em dose de potássio, eu vou ver aqui essa região roxa e essa região verde, se vocês olharem a legenda, é onde eu errei mais do que 10 quilos para cima ou para baixo. 10 quilos de potássio, K2O. Tá? Se eu converter em adubo, isso vai dar 20 quilos de adubo, mais ou menos. Dá uma diferença aí significativa. Assumindo uma dose média de 100, errar 120 a mais de 120 ou para baixo de 80
É um erro significativo. Tá? Então, eu tenho aqui em 20% da área, eu estou errando esse tanto, mais ou menos. E como que eu consigo melhorar isso? Se eu só consigo pagar, financiar uma amostra a cada 5 hectares. É aí que a gente vai entrar no sensoriamento. Então, tem toda uma modelagem geoestatística, e a modelagem geoestatística vai lançar mão também do sensoriamento, de informação de sensores, de imagem de satélite, de imagem de drone, de informação de relevo, para conseguir um mapeamento melhor, uma melhor interpolação dos dados, uma melhor predição espacial. Tá? Mas antes disso, a gente pode ser também mais eficiente na amostragem. Eu posso sair de uma situação aqui, como eu tenho uma grade regular, vejam que é a mesma área, né, gente, do slide anterior, para uma situação de uma amostragem mais inteligente, que eu chamei aqui, onde eu não tenho mais a grade regular, eu tenho algumas informações, esse mapa de fundo é condutividade elétrica do solo, já vou falar sobre ela. Vejam que aqui eu tenho uma mancha de condutividade elétrica, que é bem onde eu errei bastante aqui. Então, se eu tivesse a informação de condutividade elétrica e eu tivesse colocado uma amostra aqui, porque eu sei que aqui é diferente, ó, aqui não aconteceu isso, ficou um buraco. Se eu tivesse essa informação, eu tinha captado essa diferença. Então, aí eu faço um rearranjo desses pontos para ter uma amostragem mais inteligente. E aí, com o mesmo custo, eu posso conseguir um resultado melhor. Então, é aí que geoestatística e sensoriamento se entrelaçam e se ajudam, tanto na amostragem quanto na predição. Daí a gente entra nas técnicas de sensoriamento. Uma muito falada ultimamente, condutividade elétrica do solo. E aí, o que essa condutividade elétrica traz para a gente? Aqui a gente está falando já de sensoriamento proximal, tá, gente? Então, a condutividade elétrica do solo é um bom indicativo de variabilidade do solo. E esses sensores, pessoal, trabalham em diferentes profundidades. Então, eu consigo ter noção também do perfil de solo. O que é uma baita de uma informação pensando em mapear variação de solo. Tá? Pode auxiliar, inclusive, na classificação pedológica desse solo. E uma das coisas que dá para fazer com isso é o direcionamento de amostragens. Ó, esse exemplo aqui da Kropman, que é uma empresa que trabalha com condutividade elétrica, prestando serviço. Na verdade, não é esse sensor, né? Eu tenho que trocar. Ela trabalha com TSM, principalmente. Aqui uma grade regular, gerou a dose de calcário. Aqui uma grade muito densa gerou a dose de calcário. E aqui uma grade orientada, uma grade direcionada pela condutividade. Mesmo número de amostra, esses dois, e o mapa visualmente está mais parecido com esse mapa verdadeiro, entre aspas. Tá? Esse mapa aqui com a grade regular ficou muito diferente desse daqui. Esse otimizado já ficou muito mais parecido. Então, um mapa muito melhor aqui para a gente fazer a aplicação de calcário. Então, essas são ferramentas para a gente quantificar a variação de solo, variabilidade de solo.